sob assistência e proteção do amado Mestre Jesus, da hierarquia angélica, dos patronos da nossa ordem, Prentice Mulford, Swami Vivekananda, Eliphas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, e envolvidos nas mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Inicio hoje com o tema Antônio Olívio Rodrigues, patrono e fundador do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Esta semana é a semana que antecederia o aniversário de Antônio Olívio Rodrigues. O aniversário dele seria no dia 7 de outubro de 1879. Então eu trago aqui para vocês, estimados irmãos, uma singela homenagem para esse patrono que nos deixou uma obra tão grandiosa, que é essa na qual nós estamos hoje. Eu trago aqui um breve, um resumo apenas de tudo que ele fez, porque se eu fosse explanar tudo, a gente precisaria ficar aqui a semana toda, né? Então eu trago apenas faço alguns apontamentos apenas. Então eu vou ler aqui para vocês. Antônio Olívio Rodrigues nasceu em uma aldeia em Portugal em 7 de outubro de 1879 e, vindo residir em São Paulo, trazia na bagagem o mesmo que milhares de outros imigrantes traziam, um desejo intenso de trabalhar e vencer na vida. Antônio Olívio Rodrigues trabalhava como operário e, com as sobras do seu salário, ele passou a frequentar os alfarrabistas, que nada mais eram que lojas de livros antigos, sebos, e comprava obras de Kardec, Flammarion e outros mestres do pensamento espiritualista. Ao chegar em sua casa, depois de dura jornada de trabalho, Aor estudava arduamente, dirigindo a sua atenção a autores ainda não publicados, incluindo as obras de Blavatsky, Eliphas Levi, Swami Vivekananda, Prentice Mulford, Ramacharaka, Bartlett e outros. Aor passou a fazer intercâmbio de ideais com as várias sociedades ocultistas que iam surgindo naquela época, e dentre elas, Aor se afiliou a 3: a Ordem Martinista, a Ordem Rosa Cruz e a Sociedade Alquímica da França. Antônio Olívio Rodrigues sentiu desejo pelo estudo do magnetismo psíquico. Sendo assim, entrou em contato com Heitor Durvail no Instituto Magnétique de France e, em 1908, obteve o diploma de magnetizador e seu segundo diploma, pois o primeiro foi conquistado no Institute of Science de Rochester, em Nova York. Em 26 de junho de 1907, Aor fundou a editora Pensamento, publicando a obra Magnetismo Pessoal de Heitor Durvail. Além de tratar na divulgação do livro, Aor passou também a traçar esboços de horóscopos e cálculos astrológicos. Mostrando uma exatidão surpreendente nos seus cálculos, ele comprovava as predições anunciadas, deixando as pessoas ficarem surpresas, pois conseguia adivinhar o passado e predizer o futuro.
A sua galhardia e determinação cresceram a ponto de Aor lançar um periódico mensal de estudos ocultistas, nascendo desta forma a revista O Pensamento, em 1º de dezembro de 1907. Em seu artigo, Aor afirma que seu principal intuito era fornecer uma leitura útil e prática, sobretudo que estivesse relacionado ao magnetismo psíquico. Esse movimento resultou em uma adesão e um crescimento tal que em 27 de junho de 1909, Aor fundou o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a primeira ordem ocultista do Brasil, assumindo como sustentáculos as reluzentes palavras harmonia, amor, verdade e justiça. Nos 3 anos seguintes, deu-se a instalação de oficinas gráficas, trazendo um grande desenvolvimento para o círculo e para a editora e a livraria. E foi nesse momento que o círculo tornou-se extensamente conhecido pelas edições do jornal O Astro, distribuído no Brasil todo, disseminando os ideais dos patronos inspiradores. Eliphas Levi, simbolizando o pensamento ocidental, Swami Vivekananda, o pensamento do Oriente, e Prentice Mulford, o pensamento moderno americano. O edifício da rua Dr. Rodrigo Silva ficara pequeno para acolher múltiplas atividades. Surge então no Largo São Paulo e depois denominado como Praça Almeida Júnior, o prédio da Torre, que por muitos anos abrigou as reuniões do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Em 1968, o edifício denominado o Prédio da Torre foi desapropriado pelas obras da prefeitura. O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento mudou-se então para a Rua Odorico Mendes, para dar continuidade aos objetivos de Aor. Atualmente, os rituais de segunda-feira e dos dias 27 são realizados no plenário na Rua Dr. Rodrigo Silva, número 58, no qual estamos agora. Os tátuas. Quando o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento completou o seu 1º ano, os pedidos de afiliação se multiplicaram e então surgem os tátuas, que são centros de irradiação mental e que são partículas do círculo localizados em diferentes regiões. Em uma edição da revista O Pensamento de 1910, estão registrados os primeiros tátuas em diferentes localidades, como Rio de Janeiro, Jaboticabal, São Paulo, entre outros. O primeiro tátua no exterior aparece em Bari, na Itália, e outros tátuas no exterior surgem na Espanha, no Chile, na Argentina e México. Aor fica conhecido como um dos únicos magnetizadores do mundo a residir na América do Sul. Em 1908, recebeu o diploma de magnetizador por correspondência, Società Magnetica d'Italia. Este fora o seu 2º diploma naquele ano. Já havia conseguido um no Institute of Science de Rochester, em Nova York.
Aor foi a primeira pessoa a receber estes títulos no Brasil. Consequentemente, vira notícia, sendo congratulado em todos os jornais. A literatura. O livro de Prentice Mulford é traduzido e lançado em 1912, com o tático título Nossas Forças Mentais. E em setembro do mesmo ano sai a edição para 1913 do Almanaque do Pensamento Científico, Filosófico e Literário, com várias gravuras e com uma tiragem de 20.000 exemplares, considerado colossal para a época. A parte astrológica e astronômica do almanaque fica sob a responsabilidade do poliglota, cabalista, astrólogo e profundo conhecedor da filosofia esotérica, Francisco Valdomiro Lorenz. Em 1917, Aor funda o Instituto de Ciências Herméticas, passando a ministrar um curso de psicologia experimental. Das oficinas tipográficas da editora saem os livros que compõem a coleção do Instituto, que são hipnotismo, magnetismo, grafologia, fisionomia e frenologia, medicina oculta, radiopatia, magia teúrgica, quiromancia e astrologia. Nesse período, obras sobre hipnotismo, magnetismo e fisionomia e frenologia eram extremamente difíceis de se encontrar em língua portuguesa. Livros sobre medicina homeopática e naturalista também fazem parte do acervo da casa, reproduzida pelo Dr. Alberto Seabra, que projeta em 1916 o livro Fenômenos Psíquicos. Entretanto, o best-seller nesta seara é o livro Receituário dos Melhores Remédios Caseiros, de Francisco Valdomiro Lorenz. Aor criou a primeira ordem esotérica brasileira. Foi um iniciado que sempre respeitou as diferenças, achando-as imprescindíveis para o progresso material e espiritual da humanidade. Aor sabia que a sua missão já estava feita e cabia então a essa instituição esotérica que havia fundado perdurar o seu legado oracular e existência secular, conforme havia previsto quando fez o mapa astral do primeiro templo ocultista do Brasil, o prédio da Biblioteca do Círculo, na rua Dr. Rodrigo Silva. Nas previsões de Aor, podemos verificar o que estava fadado para a ordem depois de sua partida. O círculo esotérico da comunhão do pensamento terá uma existência secular, pela flexidez dos seus ângulos. A sua filosofia será extraordinária. A sua organização científica, espiritualizada e original, obtendo muito apoio de ambos os sexos e das classes elevadas e medianas. Esta foi a previsão que o Aor fez para o círculo esotérico antes da sua partida. A despedida. Na sessão magna do dia 27 de junho de 1943, houve uma forte irradiação mental para Aor, que se encontrava hospitalizado.
Temos aqui um trecho do último discurso de Aor lido nessa sessão solene. O trecho dizia: não obstante estar longe de vós, sinto-me convosco em espírito, ante esse adorado altar de harmonia, amor, verdade e justiça, em torno do qual nossas almas entoam seus cânticos suaves que sobem para Deus, dentro de um mesmo ritmo, sincronizado com o amor divino. É com toda a ternura de minha alma que eu me congratulo convosco pela data de hoje, agradecendo a nossa frondosa colaboração e a nossa honrosa solidariedade, pedindo ao Pai Celestial e aos vossos veneráveis mestres que sobre todos nós estendam os seus braços protetores, para que os laços que nos ligam não se dissolvam nunca, a fim de que seja grande a nossa glória e poderosa a nossa força. Aor fez a sua passagem no dia 24 de agosto de 1943. Aor trouxe para o Brasil um cenário inédito sobre a filosofia espiritualista. Seu trabalho precursor e idealista recebeu a ajuda de maçons, Rosa-Cruzes, políticos, militares, escritores e etc. Quando ideais fraternos e eminentes surgem no coração do buscador, uma profícua corrente de luz entorna para que a obra seja efetivada. E assim aconteceu com o círculo esotérico da comunhão do pensamento. Nas páginas indeléveis da história do esoterismo no Brasil, os séculos futuros hão de apreciar devidamente a vida pregressa e impoluta desse grande irmão, cuja alma agora se eleva aos pícaros da glória, às inacessíveis regiões onde o saber prodigiosamente se amplia e onde, aureolados de bênçãos, descansam em paz os verdadeiros benfeitores da humanidade. Recordando o discurso de um esoterista à beira do túmulo de Papi em 1918, diremos também: Antônio Olívio Rodrigues morreu. Viva Antônio Olívio Rodrigues. Revista O Pensamento, de outubro de 1943. Então, meus irmãos, este foi um breve relato do muito que este ser iluminado nos deixou. Ele nos deixou uma pérola para que nós dessemos continuidade a ela. Ele nos deixou um legado maravilhoso. Ele foi um dos primeiros a trabalhar isso aqui no Brasil. Então, nós temos esta responsabilidade de cuidar desta preciosidade que ele nos deixou, a fim de não deixarmos a chama apagar. Mas este não é um trabalho individual, ele é um trabalho coletivo, é um trabalho de todos nós. Então nós estamos, presidentes e diretores, estamos apenas puxando esta coletividade para que todos nós façamos damos continuidade a esta obra maravilhosa. Com o mesmo carinho e com o mesmo amor que ele deixou isto para nós, nós temos que dar continuidade a isto. É um trabalho de todos nós em união. E eu reafirmo a crença de que o círculo ele voltará
a crescer, ele já está despontando já, algumas não, bastantes já em proporção ao passado, indicadores de que já está voltando a crescer, e contamos com todos vocês para que ele cresça novamente, como na época do saudoso Antônio Olívio Rodrigues. Reitero, vamos todos juntos, porque não é um trabalho individual e sim coletivo, todos nós darmos continuidade a esta obra maravilhosa que nos deixou Antônio Olívio Rodrigues. E com vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos proteja, agora e sempre. Salve Antônio Olívio Rodrigues. Assim seja.